Pois é, meu irmão, a feira já começou absurdamente tumultuada. Tiveram novas convocações que podem abalar, né, mais uma vez Brasília. Vai voltar. O Congresso Nacional volta, a CPMI volta às suas atividades a partir da semana que vem, com uma convocação bomba. Ontem também teve a oitiva de uma das figuras mais importantes de toda essa trama do caso Master, que foi o diretor de fiscalização do Banco Central. Ele fez uma declaração que coloca o governo Lula, coloca o Banco Central mais uma vez na berlinda do caso Banco Master. Então, vocês estão ligadinhos para entender o que está acontecendo sobre isso. Também vamos falar do Donald Trump, vamos falar um pouquinho de geopolítica aqui. Tem duas matérias importantes sobre o Donald Trump. Uma das matérias, um aliado do Donald Trump falou aquilo que a gente já sabe. Ele é doido. Só que dessa vez ele falou de uma forma diferente, falando que sentiu ares de que ele está doido. Será que isso é verdade? Ou é oposição, é intriga da mídia, que é uma baita de um esquerdista? Vamos entender tudo isso? Também vamos falar sobre o recado que o Trump mandou para a turma radical lá do Irã. Tem muita coisa para a gente falar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um editorial. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra sempre estar aqui, podendo discutir um pouquinho nossas pautas com vocês. Bora para cima? Vem comigo. Vamos falar do caso Banco Master. Matéria do Metrópolis. Master, diretor do Banco Central, diz que sabia que o Banco Central sabia das carteiras podres vendidas ao BRB desde março de 2025. Olha que doideira. Ontem saiu a revelação do Metrópolis que foi encontrada uma anotação dentro do banco BRB, que é o Banco de Brasília, que ia comprar uma carteira que não valia 2 por 12 bilhões. E tinha uma anotação escrito o seguinte: comprar, senão o Master quebra. Isso aí já foi o suficiente, né, para um rebuliço no mercado financeiro. É uma coisa que realmente coloca em xeque toda a credibilidade, né, da estrutura financeira brasileira. No caso do Banco Master, o Banco Central, mesmo sabendo que o Banco Master tinha títulos podres, estava enganando as pessoas, atuava em forma de pirâmide desde março de 2025. Só no final do ano é que ele resolveu tomar uma medida porque a situação ficava insustentável. O recado é muito claro para qualquer brasileiro. Olha, entre proteger o cidadão investidor e proteger um banco, o Banco Central vai pensar duas vezes antes de defender o cidadão investidor. O recado foi claro. No depoimento prestado à Polícia Federal, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, afirmou que a autarquia sabia que as carteiras da Tirreno, vendidas pelo Banco Master para o BRB por 12,2 bilhões, eram podres desde março de 2025. 8 meses antes da liquidação do banco de Daniel Varcaro. Ou seja, durante 8 meses, o Banco Central se calou, se manteve em silêncio total, enquanto o povo brasileiro era roubado, não só pelo Banco Master, mas por toda esta corja política do mundo do judiciário, do mundo do legislativo, do mundo do executivo, que estão envolvidos no caso do Banco Master. A Andréa Sadi ontem chegou a falar que isso aqui já tem todos os requisitos do pré-Lava Jato. E uma nova Lava Jato pode estourar no colo do Lula em pleno ano eleitoral. Mas o negócio vai muito além. Caso Banco Master, ação pede investigação do Nubank, do BTG e da XP. Na ação, a Abradecom
conta que as denunciadas induziram investidores ao erro na venda de CDBs do Banco Master. As instituições citadas questionam o processo. Ou seja, do sistema financeiro, tinha gente também que já estava ciente do que estava acontecendo, já estava sabendo do que estava acontecendo e mesmo assim apostou alto no Banco Master. Matéria da Gazeta do Povo. Nubank, XP e BTG entram na mira da justiça por utilizar fundo garantidor de crédito como garantia de aplicações do Banco Master. Segundo as informações que se tem, essas corretoras que eram do Nubank, XP e BTG, elas vendiam o CDB do Banco Master e utilizavam o fundo garantidor de crédito como garantia. E mesmo sabendo, né, que era inviável esse tipo de aposta, né, nesses CDBs. E aí, o clima é esse aqui, ó. A Sadi vê clima de pré-Lava Jato em Brasília e diz que todos os caminhos levam ao Banco Master. Ou seja, é gente do Legislativo, é gente do Executivo e é gente do Judiciário. E aqui o ponto impressionante é que a mais alta cúpula do Judiciário está envolvida nesse escândalo. Quem vai julgar uma Lava Jato como essa? Esse é o grande ponto. Essa coisa também de ficar dizendo que a relação está descartada, isso não existe hoje. A gente vê aqui, Otávio, quantas vezes a gente cobriu e entrevistou advogados de Mauro Cid, guardado, é outro caso, mas, sim, eu lembro de entrevistar advogado dia sim, dia não, aqui no Estúdio, dizendo que não existe delação premiada. Todos, eu estou contando do Mauro Cid porque eu acho que o assinante tem isso mais fresco na memória, que foi ano passado, ano retrasado. Mas é normal, as defesas falam isso. Por quê? Porque esse seria o último recurso, porque a defesa do Daniel Vorcaro ainda acredita que tenha alguma chance de salvar alguma coisa do processo por causa desse investimento no networking que ele fez. Acho que ponto. Não porque eles acham que realmente não vai ficar, vão devolver o banco, não é isso. Eles acham que esse investimento, eles não vão falar isso nunca também, isso aqui é informação óbvia de análise. Eles acham que o investimento que eles fizeram, que ele fez nessas pessoas, agora é hora de resgatar. Fazer o resgate do investimento. De certa maneira está dando certo. Pois é. Né? Porque a coisa foi atrasada, foi parar no Supremo, sim, que não estava previsto parar, não deveria parar, e tudo isso. E agora, por fim, o que eles estão esperando, estão apostando, é de um grande acordão. E aí sim, com parte do Supremo com tudo. É aquele acordo Jucá, do que veio Jucá. Que veio do passado, já prevendo o futuro, que a gente já falou aqui várias vezes. O Toffoli desce o que não tem foro privilegiado, se já não, né? Que a gente não sabe o que vai vir relatado da polícia, desce, e aí eles vão começar, as estruturas, as placas tectônicas de Brasília, a adotar aquela tese que o TCU tentou emplacar, o ministro relator, que era o Master e o BRB foram vítimas de erros do BC, que liquidaram de forma errada, assim, só estão mostrando que não vai parar a investigação e tampouco vai parar essa reação. Acho que é importante colocar isso porque são informações que eu colhi em Brasília e que eu estou muito impressionada como não tem outro assunto. Você fala no Congresso, o assunto é Master. Todos os caminhos levam ao Master. Você fala no Supremo, o assunto é o Master. Você fala no MP, o assunto é o Master. Você fala na polícia, o assunto é o Master. No Palácio do Planalto, o assunto é o Master. Então está todo mundo em compasso de espera porque eles sabem o que eles fizeram. E quem tem informação está avisando, como eu já contei aqui, ó. Isso aí é um pouco do que vem. E o que vem é muito pior. Então é melhor vocês entenderem e resolverem. Então, Ou seja, como que é melhor vocês se entenderem e resolverem, né? E assim, todo mundo tá vendo que tá um ambiente exatamente pré-Lava Jato. O roubo do INSS por si só já era isso, tá? Só que agora a coisa vai além, tá? No roubo do INSS, por exemplo, vai ser complicado o Lula se explicar, porque até o filho do Lula, que está na mira agora do roubo do INSS,
teve que contratar advogado. Ou seja, ele oficialmente já sabe que está investigado no caso do INSS. Cada dia que passa, mais uma bomba vai estourando no caso Banco Master. Mas para não ficar só no caso Master, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa para a gente falar e fica cansativo também falar só de Master, porque tem matéria aqui para 3 vídeos só falando de caso Master. Vamos falar da mudança, né, do cavalo de pau que o Caiado deu na política brasileira, indo para o PSD do Kassab. Olha o que o William Vac falou isso e eu já trago minha consideração para vocês. A sabedoria que vem da política, ela diz o seguinte: é melhor às vezes marchar separado e bater junto. Isso vale aqui no Brasil para a direita? Pois o que se combinou hoje foi isso mesmo. Candidaturas separadas no espectro da oposição ao governo Lula e o PT. Já tem uma delas, já está anunciada, é do senador Flávio Bolsonaro, uma outra sairá da escolha dentro do PSD entre 3 governadores: Ratinho Júnior do Paraná, Ronaldo Caiado de Goiás e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Virão outras candidaturas mais de outros partidos, ou seja, é uma direita formalmente fragmentada que vai para a campanha enfrentar Lula, repetindo o que um líder de oposição da direita chamou de modelo chileno. O modelo chileno é o que aconteceu naquele país recentemente. O candidato do governo de esquerda, ele venceu no primeiro turno uma oposição de direita fragmentada, que aí se juntou no segundo para derrotar o candidato de governo de esquerda com grande facilidade. Ocorre que no Brasil o cenário tem diferenças importantes. Lula é competitivo, apesar de números preocupantes em pesquisas. Tem a máquina de gastança do governo, coisa forte, mesmo diante de temas como segurança pública, nos quais leva desvantagem junto ao eleitorado. O problema é quem da direita passaria para um segundo turno. Não são todos iguais, os potenciais candidatos, em termos de rejeição. Portanto, teriam chances diferentes no embate direto de segundo turno com o atual presidente. Em outras palavras, existe uma candidatura de direita com chances reais de vitória fora, eu repito, fora das bolhas polarizadas? O curioso é que o PT acha que não existe tal tipo de candidatura. É o que também acha a direita bolsonarista. Pois é, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O William Vac falou que o Lula tem um favoritismo ainda, né? Que ele ainda é competitivo. Vamos observar alguns cenários, tá? Alguns cenários reais. Dessa vez, a gente pode dizer que o Lula vai ter uma mãozinha do TST, né, do TSE a favor dele? Nessa vez, a configuração do TSE será Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia? Não. A configuração do TSE será Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Então, eu não acredito que esses dois vão ficar tirando, arrancando publicações de redes sociais que ligam Lula a Maduro, que ligam Lula, né, o agradecimento do Ramais ao Lula, que ligam a omissão do Lula no genocídio que está acontecendo no Irã. Por isso, o STF estava correndo para regularizar de forma que as publicações em redes sociais pudessem ser retiradas mesmo sem uma decisão judicial. Segundo, vamos falar em setores. O Lula é competitivo, ok. Na segurança pública, como que está a aprovação do Lula? A pior de todos os tempos. Na economia, a pior de todos os tempos. No mercado internacional, ou seja, nas relações internacionais, Lula foi considerado persona não grata por 2 países aliados, está caçando briga com os Estados Unidos, defende o Maduro, que o brasileiro odeia, se silencia contra o Irã, que o brasileiro odeia. Então tá muito mal, tá péssimo. Agora, a gente tem uma que talvez o Lula, né, ganhe em relação à direita. Corrupção? Não. No quesito corrupção também, o Lula
é rei. Todo mundo sabe que no quesito corrupção, a direita tem uma arma gigantesca para dar pancada no Lula. Então, todo mundo falando do grande favoritismo do Lula. O que sobra para o Lula? Bolsa Família, pacote de bondade e torrar o dinheiro do brasileiro para tentar converter voto. Essa é a verdade do Brasil, né? Essa é a realidade brasileira. Vamos lá, pessoal. Vamos mesclar os assuntos hoje para ficar mais fácil o nosso entendimento. Você lembra o caso do cão orelha? Eu cheguei a comentar com vocês aqui que o caso do cão orelha era um bom discurso para debater a redução da maioridade penal. Mas uma pancada na esquerda. É uma pauta em que a esquerda pede bonito. Pauta dos costumes. Os brasileiros detestam a pauta de costume da esquerda. Mas a esquerda consegue levantar ainda. Caso do cão orelha. Delegado-geral de Santa Catarina defende a redução da maioridade penal. O cão orelha, só para você se situar aqui, era um cachorrinho comunitário de Santa Catarina. Ele ficava numa praia de Santa Catarina, não sei ao certo qual praia. E aí, juntou um grupo de adolescentes, filhinhos de papai, alguns, tá? Inclusive, 2 deles estão passeando na Disney. Juntou um grupo de adolescentes e torturaram esse cachorro. Mas torturaram. Todo tipo de maldade que você possa imaginar, esses adolescentes fizeram. Deixaram num estado tão grave que um banhista achou o cachorro, levou ele em estado grave para o veterinário, e o veterinário teve que falar, olha, não tem o que fazer. O cachorro foi tão destruído, perfuraram o cachorro, judiaram, assim, foram requintes de crueldade tão expostos que o cachorro teve que ser sacrificado. Agora eu vou te perguntar uma coisa. 2 pontos, né? Eu vou te perguntar 2 coisas. A primeira, um indivíduo, um adolescente ou um de menor, que faz isso com um cachorro, não faz isso com um ser humano? Cá entre nós, o prazer é na maldade. Ah não, mas é porque tá vindo... O prazer é na maldade. Na maldade que fizeram com o cachorro, fariam com um adulto, com uma mulher, com uma criança. Então, a redução da maioridade penal já passou da hora. Agora, outro ponto da hipocrisia do Brasil, do brasileiro, do ser humano. Quantas notícias dos de menor você tem de vagabundos como esse que entram nas casas e abusam de mulheres? Que para tirar um celularzinho, mete um tiro na cara de um cidadão brasileiro trabalhador, precisou de um cachorro começar um movimento de mobilização para que humanos tenham a responsabilização com a idade reduzida. Ou seja, o cachorro anda valendo mais do que o ser humano. Porque foram tantos casos. Foi o caso do Champinha, você lembra? Que matou uma menina, abusou da menina, não teve redução da maioridade. E agora volta ao assunto. É justo, tem que voltar. Só que esse assunto não tinha que voltar. Já tinha que ter sido julgado há muito tempo. Eu sou totalmente a favor da redução da maioridade penal. Um vagabundo que tem condição de fazer isso com um cachorro, ele tem condição de ir para a cadeia. Jovem, ele tem plena consciência da sua responsabilidade. Então tem que ocorrer a redução da maioridade penal. Se não ocorrer a redução da maioridade penal, tem que existir uma sanção maior para o adolescente. Porque esse foi um caso de repercussão. Mas, via de regra, aqui nas comunidades de Santa Catarina, nas comunidades do Rio, São Paulo, o tráfico de drogas e a organização criminosa usa adolescentes, não só para a prática do tráfico, sendo eles como fogueteiros, aviõezinhos, mas para a execução de crimes de homicídio, que são atos infracionais porque envolvem adolescentes. Então, um cara com 17 anos está lá numa comunidade com uma pistola Glock, esperando muitas vezes a polícia escondido, numa seteira, e faz um monte de disparos e atira num policial. Ou ele vai executar um outro criminoso de um grupo rival. Sabe qual vai ser a sanção dele? 3 anos, no máximo, de internação. Explica para uma pessoa que não conhece direito,
que um adolescente com 17 anos e 11 meses mata 10 pessoas e que ela pode ficar no máximo 3 anos internada. Explica que se ela matar 100 pessoas, ela pode ficar no máximo 3 anos internada, porque é a internação máxima de 3 anos. Sendo que ela deve ser reavaliada a cada 6 meses. Então é um problema grave, porque um adolescente ele pratica uma agressão contra um animal, ele pratica um furto, ele pratica o tráfico, ele mata 10 pessoas. A sanção máxima dele vai ser 3 anos de internação, que deve ser reavaliada a cada 6 meses para ver se ele não pode ser posto em liberdade. E aos 21 anos de idade, se ele estiver internado num CASE, que é um centro de atendimento socioeducativo para adolescente infrator, aos 21 anos de idade completos, ele tem que ser posto imediatamente em liberdade. Então, uma situação extremamente complexa a questão envolvendo o adolescente infrator no Brasil. Primeiro, porque há um protecionismo com relação à criança e adolescente. A criança e adolescente de hoje não é aquela de quando foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, há quase 40 anos atrás. Então, é importante a gente verificar que o mundo mudou e caminha para uma conscientização com relação à maioridade penal. Vários países já discutem, já tem a maioridade penal aos 14 anos, aos 12, aos 16. Então, acho que chegou a hora do Brasil discutir um pouco a maioridade penal. Chegou a hora de as pessoas pensarem, peraí, esse é um processo que une todas as pessoas. Não vou aqui discutir questão ideológica, porque há uma questão ideológica no Congresso Nacional para diminuir a maioridade penal, mas acho que isso tem que unir direita e esquerda num debate. Peraí, esse cara, esse adolescente, ele está matando pessoas, ele tem que ser responsabilizado para isso. Acho que chegou o momento de a gente discutir isso com seriedade aqui no Brasil. O aumento da sanção para o adolescente infrator ou a redução da maioridade penal, porque isso é um problema extremamente grave para a polícia. A polícia sofre com isso. Parabéns. Esse delegado, com toda certeza, tem todo o meu respeito. Vamos lá. Quem aí acha que o Donald Trump é doido? Eu acho, tá? Eu acho que o Donald Trump é doidinho de pedra. Por isso que eu gosto dele, tá? Mas, quem aí confia na imprensa também? Eu não. Ah, mas eu não confio nessa imprensa de jeito nenhum. Olha o que a CNN Portugal publicou. Perigoso, fora de si, aliado, escuta essa palavra, aliado europeu de Trump, chocado com o estado mental do presidente dos Estados Unidos após encontro a Mar-a-Lago. Esta mídia podre, esta mídia nojenta, vendeu por muito tempo que o Bolsonaro tinha psicopatia, que o Bolsonaro era um monstro sem precedentes, que o Bolsonaro precisava ser parado porque ele era o Hitler da atualidade. Vocês lembram disso? Só que pelo contrário, a gente só viu até agora a diferença entre o atual governo e o governo passado. A gente só viu a esquerda se valendo da mídia podre para atacar uma pessoa que não é o espectro político que ela defende. Você pode até acreditar que o Trump é doido, e eu acredito também. Agora, perigoso e fora de si. Engraçado, mas muito engraçado, é que eles não acham o Maduro perigoso e fora de si. Você já viu uma matéria como essa falando Maduro perigoso e fora de si? Ou uma matéria do tipo Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, perigoso e fora de si? Ou talvez uma matéria dizendo que o Daniel Dias-Canel é perigoso e fora de si. Ou que o governo do Irã é perigoso e fora de si. Ou que o governo Lula é perigoso e fora de si. Ou que o Alexandre de Moraes está perigoso e fora de si. O Trump e o Bolsonaro são perigosos e fora de si. Mas quem falou isso? Não foi você, não foi eu. Foi o primeiro-ministro da Eslováquia, abre aspas para a matéria, aliado do Trump, que é o Robert Fico, disse aos líderes da União Europeia que ficou chocado, tá? com o estado de espírito do Donald Trump, após uma reunião com o presidente dos Estados Unidos na semana passada. Como é que você vai dar credibilidade para uma mídia dessa?
Matéria da Gazeta do Povo. Quem é Robert Fico? O esquerdista que quer engrossar o corpo pró-Rússia dentro da OTAN. Matéria de 2023. Vocês acham que a gente esquece quem é quem? Eu lembro, em 2023, de falar desse cara, querendo colocar, né, o discurso da Rússia dentro da OTAN. Querendo colocar a Rússia ali dentro. Pelo amor de Deus. O cara articulou junto com o governo Lula para colocar, né, articulando ali, dando apoio, para colocar o Irã dentro da ONU, do Conselho de Segurança da ONU. Esse cara é um esquerdista, radical, comunista. E vocês têm a cara de pau de falar que esse cara é aliado do Trump. Vocês não têm um pingo de vergonha nessa cara gorda de vocês. Essa é que é a verdade. Vocês tomam vergonha na cara. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora da CPMI do INSS. Mas vamos falar também do caso Master. Vamos falar da corrupção. Por quê? Porque as coisas estão interligadas. A CPMI do INSS convocou o Daniel Vorcaro para depor. Meu amigo, quinta-feira da semana que vem, já está instaurada novamente a CPMI e ela volta às atividades e o Brasil vai parar para assistir o caso Master, né, dentro da CPMI do INSS. Pode ser o pontapé inicial, onde o Daniel Vorcaro pode simplesmente começar a chutar o balde. Lembre-se, todo mundo está falando que não vai ter delação premiada. Meu irmão, ninguém começa falando que vai ter delação premiada, até o caldo engrossar e as provas começarem a ser expostas. Dá uma olhada. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vai prestar depoimento à CPMI do INSS na próxima quinta-feira. Além dele, a comissão também vai ouvir Luiz Félix Cardamone na mesma data. Ele é ex-presidente do Banco BMG. Os dois são obrigados a comparecer para dar explicações sobre as suspeitas de fraudes na oferta e concessão de crédito consignado para aposentados. Pois é. Ou seja, vai ter que se explicar, tá? Vai ter que se explicar. Vamos lá. CPMI do INSS marca data para oitivas do Vorcaro e Félix Cardamone, tá? Então, próxima quinta-feira. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é o Carlos Viana, do Podemos, anunciou nessa quarta-feira a data das oitivas dos banqueiros Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A audiência está prevista para a próxima quinta-feira, dia 5/2, data em que o colegiado retorna aos trabalhos. Luiz Félix Cardamone Neto, ex-presidente do Banco BMG, vocês devem lembrar do BMG, também foi convocado. A presença dos banqueiros é obrigatória sob pena de condução coercitiva caso faltem. No entanto, em alguns episódios do ano passado, os convocados ganharam na justiça o direito de não comparecer. Vocês estão de brincadeira? O que o STF vai fazer? Vai dar um habeas corpus para eles, no mínimo, ficarem em silêncio. Não abrir a boca. Se bem que, agora, o ponto interessante é que na CPMI do INSS, está na mão do Mendonça. Está na mão do Mendonça. O Mendonça poderia determinar que eles falassem. Magno Malta deu um presentinho a mais, quer convocar o irmão do Dias Toffoli na CPMI do crime organizado. Meu amigo, o jogo tá fechando pro lado dos ministros do Supremo, pro lado da turma do STF. O senador Magno Malta apresentou um requerimento à CPI do crime organizado para convocar o irmão do ministro Dias Toffoli, José Carlos Dias Toffoli, e prestar depoimento ao colegiado. A iniciativa tem como base reportagem da coluna de Andresa Matais e André Schauders do Metrópolis, que apontou a existência de máquinas de apostas, jogos de cartas com dinheiro e atuação de dealers em um resort no Paraná, erguido em Ribeirão Claro. Ao justificar a convocação, o parlamentar sustenta que a exploração de jogos de azar ilegais constitui atividade frequentemente associada à lavagem de dinheiro, em razão da intensa circulação de recursos, da dificuldade de rastreamento financeiro e da possibilidade
de ocultação da real origem dos valores. O que o Magno Malta quer? Saber quem é o verdadeiro dono do resort da Iaiá. Você acha que o STF vai deixar o irmão do Dias Toffoli comparecer numa CPMI? Vai vendo. Mas se vai, vai ser bom de assistir, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela credibilidade, pela confiança. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial. Grande abraço.